Sr. João Serafim de Freitas. Sim, senhor. Vamos encontrá-lo na Ilha de São Miguel, numa das suas instalações hoteleiras, que o senhor abraçou já há vários anos, mas como eu não sei quase nada sobre o senhor é que vai fazer o favor de nos brindar com um pouquinho da história da sua vida. Vai começar, se assim o entender, onde é que nasceu, como foi a sua infância, quando é que saiu lá da nossa Ilha das Flores. Vamos saber um pouquinho do senhor. Sim, senhor. Eu sou natural da Ponta da Fajã Grande, do Concelho de Lajes das Flores. Nasci em 1949 e lá estive até cerca dos 14 anos, altura que passei a estudar para o Faial. Antes disso, passei pelo Colégio de Santa Cruz das Flores e também pelo Sr. Padre Luís nas Lajes, na altura dava explicações, e que nós todos os anos, sempre que houvesse exames, ou sempre que havia exames, tínhamos que deslocar ao Faial para ir fazer esses exames. A minha juventude foi, portanto, pequena na Ilha das Flores, como lhe disse, porque a partir dessa idade comecei praticamente a estar sempre fora de casa. Ou nas Flores, que por estranho que pareça, naquela altura nós, pelo facto de ter nascido na Ponta da Fajã, e como tinha aulas em Santa Cruz ou nas Lajes, nós tínhamos que estar ausentes toda a semana, com a agravante de ainda não termos transporte na altura coletivo. Só mais tarde é que apareceu o transporte de João Germano de Deus e, portanto, o facto de sair da freguesia era o mesmo que hoje sair da ilha, ou seja, tínhamos que estar uma semana pelo menos fora. Depois de ter concluído os estudos nas Flores, aquilo que era possível, que na altura era só até o segundo ano, tive que vir para o Faial, onde acabei de tirar o curso geral dos liceus, que assim se chamava antigamente. Durante o meu tempo nas Flores fui também desportista, joguei pelo Clube Desportivo da Fajã Grande, pelo Clube Desportivo Os Vermelhos na altura e pelo Boa Vista de Santa Cruz. Portanto, sou uma pessoa conhecida, já era conhecida na altura quando saí das Flores. Na altura do serviço militar, vim aqui para São Miguel em 1970, onde estive 30 anos ao serviço. Depois de terminar o serviço militar, tive 30 anos numa empresa que acabou por acabar, e foi então em 1998 que eu, na altura que estava no Faial a chefiar a delegação da EPAC, com 28 anos de trabalho, já era nessa altura, a empresa terminou e eu fui para o desemprego. Mas, lá por esse fato, não deixei de tomar a iniciativa de trabalhar por minha conta, porque o facto de ter ido para o desemprego não era coisa que me agradasse, e montei-me por minha conta no mesmo serviço que estava, ou seja, na altura a Comissão Reguladora Exterior, Instituto Exterior, e na altura a EPAC fechou e eu resolvi continuar por minha conta com esse serviço. Foi-me dada a concessão atendendo a minha, como funcionário de 28 anos de casa, comecei a trabalhar no mesmo ramo da atividade, vender cereais, rações, adubos, etc. Tive que construir instalações para o efeito, tendo na altura, portanto, a ideia de, no resto do chão, fazer
há uma área destinada ao comércio e no primeiro andar uma parte quartos para alugar. E assim começou a minha ligação à hospedagem, ao ramo da hotelaria. Assim comecei, portanto, como disse, em 1998. Em 2004 resolvi também fazer um restaurante de apoio à hospedaria, porque verificava que havia muita necessidade das pessoas deslocadas e não só deslocadas de diversas ilhas, de falta de restaurantes naquela zona onde pudessem usufruir de outras condições para a sua melhor comodidade. E em 2004 abri o restaurante e, como prova também de que gosto da minha terra e sempre gostei e continuo a gostar, resolvi pôr o nome do restaurante O Ocidental. E assim está o Ocidental. Em 2005 vim então de novo para Ponta Delgada, tendo alugado o restaurante, e que continua a funcionar, mas a hospedaria continua sempre por minha conta e eu desloco-me lá todos os meses para verificar o ponto da situação. Antes, porém, e durante a minha estadia no Faial, que foram 15 anos ininterruptos, tive a oportunidade de criar outras duas empresas, uma denominada Transorta, relacionada com o transporte coletivo de passageiros, o transporte de táxis de passageiros, que também era um complemento àquilo que eu já tinha antes, ou seja, ao alojamento, à restauração, e portanto também criei a empresa de táxis para poder transportar também os meus clientes em melhores comunidades e a preços mais acessíveis para o aeroporto. Devo dizer também, e antes que esqueça, de que sempre tive uma grande consideração por todas as pessoas e em especial pelas pessoas do Grupo Ocidental. Não é por acaso que já há 16 anos que estou no ramo e que tenho sempre feito preços especiais para as pessoas do Corvo e das Flores, numa prova de consideração pelo grupo onde eu nasci. Criei também uma outra empresa chamada Transfaial, que também funcionou. Transfaial era transportes de passageiros no Faial e a Transorta de transportes de mercadorias, onde também estendi o meu serviço à Ilha do Pico. Portanto, tive vários anos a fazer o transporte de carga, todo o serviço de logística e transporte para o hipermercado Modelo na Horta, desde os contentores, toda a carga aérea, acumulando com o meu trabalho, e também me estendi à Ilha do Pico, onde fazia o transporte de gás da Galpa em volta de toda a ilha. Portanto, nunca tive parado, nem apesar da minha idade continuo, porque estou sempre com objetivos sempre para o futuro. Em relação, portanto, a 2005, na altura que a minha mulher se reformou, e como ela gostava muito de viver aqui em São Miguel, eu voltei aqui a Ponta Delgada, de onde, como disse, tive um interregno de 15 anos na altura que estive no Faial. Já estou neste momento, desde 1970 até agora, que são já 45 anos, portanto, nas ilhas de São Miguel e Faial. E tive apenas menos anos na Ilha das Flores. Por isso, quando me perguntam de onde é que eu sou, eu geralmente respondo que sou açorianíssimo, porque tive, durante a minha juventude, enquanto foi possível, na Ilha das Flores,
depois estive alguns anos no Faial a estudar, posteriormente vim para São Miguel para o serviço militar, depois comecei a trabalhar aqui onde estive, portanto, 30 anos, voltei ao Faial 15 anos e agora já estou de regresso outra vez a São Miguel há 10 anos. No meu regresso a São Miguel, e como fiquei sempre com vontade desejo e também por ser do meu gosto, resolvi também criar aqui em São Miguel fiz uma aquisição de um edifício que remodelei todo e que neste momento também se chama Hospedaria Joma Freitas, aqui em Ponta Delgada, que significa João e Maria Freitas, que é o meu nome e o da minha mulher, daí a razão de ser nesse nome. Sou muito conhecido a nível dos Açores, tenho clientes de todas as ilhas, por onde vou tenho sempre um carinho muito especial e é com muito gosto que eu lido com as pessoas das diversas ilhas e das diversas pessoas. Digamos que me atrai essa atividade. E aqui estou, tenho aqui, portanto, essas instalações e as do Faial. É evidente que a idade também vai chegando e por vezes, apesar de já estar reformada, é o mesmo que não tivesse, porque há sempre que fazer e estou sempre com ideias de renovar, de ir ao encontro das novas modernidades, apesar da minha idade. Portanto, sinto-me bem e gosto daquilo que faço, por isso, enquanto puder fazê-lo, é isso que eu continuarei a fazer, a trabalhar. O senhor com que frequência vai às Flores? Eu ia todos os anos às Flores, sempre que os meus pais e os meus sogros, enquanto eles foram vivos. Agora tenho apenas um irmão lá e tenho cunhados, não é? E de maneira que, atendendo que a minha atividade é mais forte, mais ocupante no período de verão, tenho ido lá de vez em quando passar apenas o Natal com a família e o resto não me é possível. Tanto mais que eu todos os meses tenho que me deslocar à Ilha do Faial, onde tenho a minha atividade e, portanto, tenho muito pouco tempo para aquilo que eu gostaria de poder ir às Flores. Gostaria imenso, por exemplo, de ir passar uma semana no verão, recordar a minha juventude, ir para a pesca e para a caça, embora neste momento os coelhos parece que tenham desaparecido, mas eram os meus dois hobbies preferidos, especialmente a caça, e era no verão que eu costumava passar sempre na altura dos meus pais, dos meus sogros, passava lá um mês e com muito o tempo passava rápido, porque efetivamente a nossa juventude nós nunca nos esquecemos, o contato com as pessoas, com os amigos, com ver aquilo também de novo que se tem feito lá também, e tem sido muito também, e de maneira que infelizmente não dá para mais. Vou apenas para o Natal ou assim num caso esporádico, mas não frequente. O que é que o senhor guarda da sua juventude da Ilha das Flores e concretamente daquele mesmo extremo ocidental que é a Fajã e a Ponte? Eu guardo para mim como sendo o sítio mais bonito do mundo. E isto porque eu tenho viajado também muito. Já fui para a América, já fui para o Brasil, para a França, para a Itália, para a Espanha, enfim, para muitos. Já fiz 3 cruzeiros, já fiz outras viagens e tenho conhecido muitos países, mas em belezas naturais nunca estive em nenhum que me convencesse como a Ilha das Flores. Apesar de São Miguel também ser muito bonito e que eu gosto também daqui, mas não passei por lugar nenhum que eu dissesse, esse ultrapassa ou seria, está além
da Ilha das Flores. A Ilha das Flores, e principalmente a Feijão Grande, é o lugar mais ocidental da Europa, é por isso que dizemos às vezes que já estávamos na Europa antes de Portugal entrar, mas para mim é o lugar mais bonito, onde eu eventualmente, se tivesse disponibilidade ou se os meus negócios acabassem, gostaria de passar uns tempos prolongados na minha freguesia, onde eu nasci, porque tem muitas coisas que são muito atrativas, e se eu tivesse possibilidades económicas, era capaz de fazer um investimento único nos Açores, naquele lugar da Ponta da Feijão Grande, porque ideias não me faltavam. O senhor deve ter mais ou menos a idade que o meu pai teria se fosse vivo, e ele conta-me, bem como outras pessoas, as dificuldades existentes na Ilha das Flores. Elas já existiam quando eu era, porque eu vivi lá até aos 18 anos. Não era fácil viver nas Flores. O senhor quer partilhar connosco como é que era o dia-a-dia lá? Portanto, andava-se descalço, possivelmente, não havia estrada que ligasse, ainda se ia pela rocha, etc. Tem alguma coisa assim que o marque da dificuldade quando era jovem? Olha, na altura, eu devo dizer que posso-me considerar uma pessoa, uma criança privilegiada na minha altura, porque os meus pais trabalharam muito e trabalhavam muito, mas sempre me deram aquilo que eu gostava de ter dentro das suas possibilidades. Dificuldades, todas. Eu lembro-me, por exemplo, de que não havia estrada, por exemplo, não havia estrada, nós para apanharmos e virmos a Santa Cruz ou às Lajes, por exemplo, tínhamos que vir desde a Ponta da Feijão Grande até a Ribeira Grande, no sítio da Feijãozinho, junto ao Moinho, que é muito conhecido, para podermos apanhar aí os transportes dos antigos Serpas para Santa Cruz. Recordo-me de que não havia água canalizada. Por isso, o meu pai é conhecido por ter o nome de Luís da Fonte. Porquê? Porque havia uma fonte natural lá na propriedade dos meus pais, onde toda a gente se abastecia, principalmente aquela abastecia a maior quantidade de casas das Flores, porque as pessoas iam buscar a água nos seus recipientes, iam fazer a lavagem das latas após a entrega do leite na casa. Era portanto uma fonte natural, e que eu recordo, por exemplo, como sendo uma água especial, na medida em que para mim continua a ser ainda a melhor água, atendendo à minha juventude, e foi por ali que eu comecei a saborear, digamos assim, o gosto da água. Recordo-me também que, para além da estrada, que não havia, também dos telefones, também não havia telefones, só a partir de uma certa altura, é que eu não posso precisar o ano, eu sei que era muito pequeno, e que vinha a Feijão Grande na altura que estavam a aumentar, a colocar a primeira, digamos, central telefónica no Sucatã Teodose, na Feijão Grande, em que achava curioso aquele sistema antigo de dar à manivela para poder fazer a ligação. Nessa altura depois foi estendida à Ponta da Feijão. Há uma loja que o meu pai e o meu tio, o José Veladão, tinham, em que funcionava também como posto público dos CTTs, e portanto tinha aí um telefone. Aquilo era de facto uma coisa nova que estava a nós metermos na nossa mentalidade como é que funcionava. E tem uma história ainda outra mais antiga que para mim também tem um significado muito especial.
Nessa altura, na Ponta da Feijão Grande, e na Feijão e outras freguesias, como não havia eletricidade, tínhamos ainda um problema, que era ouvir rádio. Ora bem, na Ponta da Feijão Grande também havia apenas 2 rádios. Era um do meu pai e outro do António Lisandro. Ora bem, como é que os rádios eram alimentados? Eram alimentados com baterias como as dos carros neste momento. Ora bem, e como é que se carregava essas baterias? Bom, havia um senhor também, desculpe lá, o senhor Roberto Mendonça também tinha um rádio, e então ele tinha feito, aproveitando a água, criou-se um depósito a uma certa altitude, aproveitando a inclinação daquela zona, os tubos terminavam numa bifurcação muito estreita, em que se adaptava na altura um dínamo que, através do movimento da água, fazia a rotação do dínamo, e era a partir daí que nós carregávamos as baterias pesadas, como elas eram na altura, e eu recordo de andar com algumas às costas, para à noite a gente, pelo menos, podermos ouvir a rádio. Recordo, por exemplo, a história do Santa Maria, quando foi recuperado, em que o Salazar dizia: temos o Santa Maria connosco, por exemplo, notícias que as pessoas se juntavam, como em família, apesar dos vizinhos, juntavam-se cada um dos sítios mais próximos daqueles que tinham rádio, para ouvir essas notícias. Por exemplo, o Romance da Gata, que foi muito conhecido também, e portanto era um convívio, foi muito bom. Ou seja, eu passei pela fase em que não havia nada, como disse, tudo foi criado nos meus tempos. Mas há outras coisas que recordo com muito mais carinho, uma recordação muito melhor, por exemplo, que era as matanças de porcos, que eram efetuadas geralmente no período a partir da Senhora da Conceição até a primeira semana de janeiro, na minha freguesia, e portanto aquilo era um convívio espetacular, que os amigos e as famílias juntavam-se, e aquilo era uma partilha que efetivamente não posso deixar de recordar. E também não posso deixar de recordar, a propósito de partilha, que no lugar da Ponta da Feijão Grande, onde eu nasci, o Império do Senhor Espírito Santo terá sido, ao longo da história, aquele em que as pessoas, pela devoção, pelas promessas que faziam ao Divino Espírito Santo, mais carne ofereciam a todas as pessoas, algumas das quais vindas até de freguesia da Ponta Delgada e de outras freguesias das Flores, portanto, que as pessoas prometiam não só dar às pessoas da terra, também davam todas as pessoas pobres que lá se deslocavam. E eu gostaria, era uma coisa que eu gostaria de que se tivesse feito uma estatística das funções, das quantidades de carne que eram oferecidas pelas pessoas que, na hora da aflição, prometiam dar uma promessa, fazer uma promessa aos seus Espírito Santo, por doenças, por isso e por aquilo, e depois geralmente ofereciam, tinham lá na freguesia, era mais o hábito de ser dada a função em carne, em pão e em vinho, embora o vinho não fosse tanto comum como noutros sítios. De maneira que a minha juventude, eu não tenho muito boas recordações, e às vezes pelas dificuldades que nós atravessamos na vida, que são criadas também por nós, porque sou uma pessoa muito empreendedora, não deixo de fazer uma coisa e já estou a pensar em fazer outra, portanto recordo com saudade aqueles tempos em que uma pessoa se deitava sem qualquer preocupação, sem pensar no dia seguinte.
E de maneira que as flores está sempre no meu pensamento e é sempre com carinho as flores e Corvo. Aliás, quando vou às flores nunca deixo de não ir ao Corvo. Tenho sempre um carinho especial, pessoas a convidaram-me para eu ficar lá e também não só, também, mas especialmente, então, como todo o Grupo Ocidental, falo mais do Grupo Ocidental, porque sou que eu em todas as Ilhas dos Açores, tenho clientes de todas as Ilhas dos Açores, tenho histórias de clientes de diversos países que entram em contato comigo, que eu me encontro com ele nas minhas deslocações. Ainda há pouco tempo em Espanha tive o prazer de encontrar uma pessoa que tinha estado nas minhas instalações, e isso são coisas que marcam e que ficam cá no nosso íntimo. Vamos fazer uma ponte entre a sua juventude e o ano 2015, neste caso o último ano que o senhor esteve nas flores. Analisando com a sua visão universal que tem, o que existia quando o senhor era jovem e agora, acha que houve uma evolução tremenda? Sim, sim. Em todos os aspectos, uma evolução tremenda. Portanto, hoje, como é normal, temos principalmente tudo aquilo que à nossa disposição, desde telefones, desde ainda agora a internet, desde, enfim, todos os meios de comunicação que nos permitem estar sempre em qualquer sítio, a qualquer hora e em qualquer momento. Na altura recordo que se passava, apenas éramos abastecidos, por exemplo, um mês, o Carvalho Aruz fazia apenas a ligação um mês, uma vez por mês, não é? E mais tarde a Ponta Delgada, também com quem viajei muito nesse barco, também da mesma maneira. Os transportes para as outras ilhas, recordo que eu levava 2 dias aqui de Ponta Delgada às Flores para... Quando no tempo de tropa, por exemplo, eu cheguei a ter uma semana de férias, portanto, e 4 dias, ou 15 dias de férias, eu tinha 4 dias só para transporte, não é? E de maneira que hoje em dia tudo isto se faz com uma rapidez muito maior. Para além disso, houve de tudo uma melhoria no aspecto de transportes, no aspecto turístico, nas instalações, na qualidade de vida das pessoas, enfim, tudo se modificou para melhor e ainda bem, porque eu não sei como seria hoje, não é? Como é que essa juventude hoje se comportaria, ou como é que encarariam a vida se não tivessem tudo aquilo que eu acabei de descrever há bocado, sem qualquer tipo de comunicações, sem transportes, sem meios de transportes, sem nada, digamos assim. Portanto, hoje tivemos uma evolução, felizmente, e cada vez as coisas estão mais evoluídas, embora eu devo dizer que muitas dessa evolução, para mim, teve também características que prejudicaram aquilo que era antigamente. Por exemplo, o ambiente familiar. Hoje é normal que eu, por exemplo, na minha casa, não tenho filhos, vivo simplesmente com a minha mulher, mas à noite tenho até 2 televisores na mesma sala, onde eu estou acompanhado, por exemplo, o futebol num lado e a minha mulher está a ver a telenovela do outro. Eu não consigo perceber como é que seria possível hoje passarmos o tempo sem isso. E o que é que isto vai contribuir para quê? Vai contribuir também para que a família também se degradasse. Ou seja, nós às vezes estamos como os dois desconhecidos, digamos assim, pouco falamos porque estamos atentos àquilo que se vai passando na televisão, ou no computador, ou na internet, enfim.
Mas é que antigamente havia muito mais, e penso que se perdeu muito também com essa evolução no aspecto familiar. Hoje as pessoas já não convivem, nem mesmo estão sempre com pressa de fazer qualquer coisa, nem há tempo para falarem, reunirem em família, pelo Natal, pela matança dos porcos, pela Páscoa, enfim, quando eu ia de férias, por exemplo, os meus amigos iam lá todos visitar-me, levavam as suas ofertas. Isso são coisas que jamais eu esquecerei e que são incomparáveis. Estamos quase a chegar ao fim, mas ainda tenho umas 2 ou 3 questões. Uma delas, o senhor tem algum caso na sua vida profissional de hotelaria, que é esta, que é mesmo só sua, não é? Assim, uma relação entre o senhor e um cliente, tem assim algum caso assim especial que lhe tenha marcado? Tenho muitos casos. Eu tenho muitos casos que uns pela positiva e outros pela negativa. Casos aqueles que eu nunca esquecerei. Recordo, por exemplo, que salvo eu no ano 2002, 2004, na altura do prolongamento do aeroporto na Horta, eu tinha uma casa cheia com pessoas para a altura da Semana do Mar, que era normal, agora já não é bem assim. Tinha a casa cheia e chegou-me um grupo de alemães de 8 pessoas, entre elas uma professora, que era responsável pelo grupo, e sete rapazes já com uma certa idade, em que me foram pedir alojamento. E eu, como disse que tinha a casa cheia, indiquei-lhe, dentro das minhas possibilidades, outros sítios onde eventualmente pudessem encontrar alojamento, embora reconhecendo que as dificuldades naquela altura em eles poderem encontrar. O que é certo é que essa senhora correu o Faial, ou melhor talvez a Horta, e não encontrou sítio nenhum para o alojamento das pessoas, apesar de ela ter feito as suas reservas através de uma agência de viagens e por um outro estabelecimento comercial que não o meu. Eu estava por acaso na presença na recepção e tinha um grupo de engenheiros do continente que estavam a montar precisamente ar-condicionados lá no aeroporto, e cada um tinha o seu quarto. E então eles foram tão simpáticos que disseram: Sr. Serafim, nós vamos resolver a situação, nós vamos passar para um único quarto, vamos juntar os 4 e vamos disponibilizar os outros quartos para que se possa alojar essas pessoas. Eu fiquei muito reconhecido a esses engenheiros que lá estavam dessa empresa do continente, e o senhor não imagina o reconhecimento, a gratidão, os agradecimentos que eu tive em relação a essa situação. Tem uma outra também que nunca mais esquecerei. Na altura, e continua, nas Flores, o aeroporto das Flores, com certos determinados ventos, não permitem a deslocação dos aviões às Flores com frequência, quando o vento está a oeste, não é? Recordo um Natal em que, nas vésperas de Natal, tinha a casa também com muita gente das Flores. As pessoas foram ao dia 23, tinham ido, começaram desde o dia 23 e tiveram lá vários dias para ir para as Flores. Eu nunca consegui. Mas o que é que ficou de bom nisso? Na véspera de Natal, ou na intervéspera de Natal, eu tinha falado até com o seu vereador da Câmara Municipal da altura, o seu Meireles, e ele perguntou-me: então, como é que vai ser este Natal? E eu disse: olha, este Natal vai ser, como de costume, com a minha família, ou seja, com a minha mulher.
E ele disse, pois, o que interessa é a família. O que é certo, o voo cancelou e eu tinha a casa completamente cheia. Ou seja, não, para além dos clientes das flores, tinha ainda o circo que tinha diversos atores de diversas nacionalidades. E o que é que eu resolvi fazer? Resolvi fazer uma ceia de Natal. Fui encomendar a um restaurante, através de pessoas amigas, e ofereci, digamos, o jantar da consoada a todos os meus clientes. Isto para mim marcou-me, e de que maneira? Havia muitas pessoas daquelas que lá estavam, que inclusivamente tinha também o seu presidente da Câmara das Lajes das Flores, e que tinha outras pessoas que eu não me recordo de todas, que tinham já ido daqui e que levavam também para a noite da consoada uns ananases, outras coisas do género. Todos eles, para além de recusarem os seus convites feitos por outros amigos e grandes amigos que eles tinham, eles também não deixaram de querer estar comigo na noite de Natal. Então, partilharam daquilo que levava, tivemos uma consoada muito engraçada e eu nunca mais deixarei de recordar. Então o meu amigo Meireles dizia: João, estavas pensando que ias ter um Natal apenas com duas pessoas, contigo e a tua mulher, e tiveste aqui tivemos aqui uma consoada internacional com muitos e muitos clientes. Essa é uma das também que eu nunca mais esquecerei. E tem muitas dentro desse tipo, outras pela negativa, desde ter que resolver problemas de pessoas que infelizmente acabaram por vir à horta e falecer. Eu e a minha equipa de trabalho criámos uma logística desde a mudança, inclusivamente, do tipo de avião que ia no dia seguinte para poder levar essa pessoa que tinha falecido para as Flores. Pronto, tem muitas, de ter ido ao hospital, inclusivamente, enfim, ser a primeira pessoa a chegar junto do falecido e juntamente com a esposa, tomarmos aquelas medidas que eu não vou dizer aqui quais são, mas tenho de tudo um pouco. E são essas coisas que eu recordo sempre e nunca esquecerei. Com o senhor, com o dom da palavra e com tanta experiência, ficaríamos aqui até à hora do almoço com certeza absoluta, já que estamos aqui numa manhã muito morena, mas muito simpática na Ilha de São Miguel. Eu no fim das nossas conversas, eu sempre solicito ou peço à pessoa, caso essa pessoa queira partilhar com todos nós um desejo, ou um conselho, ou uma mensagem para todos aqueles que nos vão ver e ouvir, e se o senhor quiser fazer isso, esteja à sua vontade. Olha, em primeiro lugar, eu gostaria de desejar a todos uma vida tanto quanto melhor possível, não é? Sabemos que das dificuldades que estamos a atravessar, mas na minha perspectiva também eu penso que o pior que já terá passado. Pelo menos é essa a minha esperança. A minha esperança é também de que as pessoas, cada um, e em face também da evolução até a nível de estudos, tenham cada vez a possibilidade de poder tirar proveito dos seus estudos, que é a única forma de poder arranjar emprego, porque as pessoas cada vez têm que estar mais, ser melhores em todos os aspectos, nomeadamente na sua formação profissional, para que possam ter empregos. Eu gostaria também, como é evidente, num país atribulado em que nós estamos, ou melhor, no mundo atribulado em que nós estamos, que houvesse mais paz, mais solidariedade, mais espírito de ajuda, porque, como disse há pouco, o ambiente familiar,
que eu fui criado não é este, o dois, não é este que eu me revejo. Para mim, a família era sagrada. Hoje nós vemos tantas coisas, ouvimos tantas coisas e vemos através dos meios de comunicação social em que a família, em certos casos, eles têm menos consideração uns pelos outros, pais por filhos, filhos por pais, para não falar nos outros, do que eu tenho por meus animais domésticos que tenho na minha casa. E essa é uma das grandes preocupações que eu tenho em relação ao futuro, e gostaria que isso voltasse ao primitivo no aspecto de amor ao próximo, de amor principalmente nas famílias, a união, a solidariedade, aquele espírito com que eu fui criado. Sr. João, muito obrigado pela sua atenção e pela amabilidade que teve para connosco e para com todos nós ao redor deste planeta azul, que cada vez está mais pequenino no aspecto da globalização. Muito obrigado. Obrigado. Às ordens.